Olá, pessoal. Vamos agora iniciar uma segunda etapa, quarta etapa do nosso cursinho de videoaulas. A gente viu as origens, tá certo? Da orientação educacional. A gente viu os pressupostos teóricos e as atribuições do orientador junto com as tendências pedagógicas. E a gente viu a orientação educacional e a proposta, o projeto político-pedagógico. E agora a gente vai entrar na avaliação, a prática da orientação educacional no processo de avaliação, limites e possibilidades para medir e avaliar conceitos básicos. As diversas concepções da avaliação diagnóstica ou classificatória, dialética, libertadora, a gente vai entrar nisso tudo aqui nessas aulas. Segundo a LDB, em seu capítulo 2 da Educação Básica, seção 1, das disposições gerais, artigo 24, número 5, estabelece que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Pessoal, para a gente ter uma ideia melhor sobre a avaliação, eu vou tentar fazer com que vocês tenham uma reflexão aí do outro lado. Para pensar. Quando a gente está em sala de aula, durante o jardim de infância, quando a gente é professor do jardim, a gente tem alguns pressupostos de avaliação que verifica a formação integral daquele indivíduo. Não é assim? A gente olha a criancinha pequenininha, o que a gente tira, como é que a gente faz o nosso processo avaliativo? A gente vai observar o progresso dela integral. Se ela está se relacionando, como é o relacionamento dela com os amiguinhos, tá certo? Por quê? Porque quanto mais ela sofrer influências, quanto mais mediação ocorrer no processo da vivência dela na escola, mais ela estará apta ao processo de ensino-aprendizagem. Porém, depois que sai do jardim de infância, a nossa avaliação modifica. A gente começa a querer verificar se a criança, ela aprendeu aquele conteúdo naquela caixinha determinada. A avaliação, ela deixa de ser interdisciplinar, a gente deixa de observar os aspectos gerais da criança, do nosso aluno. Então, segundo a LDB, e a LDB é produto de toda aquela discussão do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e dos políticos, ela começou a levantar esses questionamentos, tá certo? A avaliação ela precisa ser mais qualitativa, mesmo que em detrimento da quantidade, e que ela é processual. A gente deve privilegiar a nossa observação da criança ao longo do período do que em momentos estanques. Então, essas aqui são algumas palavras-chave da avaliação segundo a LDB: contínua, qualitativa, processual e sistemática. Pessoal, essa última palavrinha aqui, olha, sistemática, diz respeito ao planejamento. Para a gente avaliar, a gente precisa, já no projeto político-pedagógico, ter uma ideia do que a gente está querendo com aquele processo de ensino-aprendizagem. Então, dependendo dos nossos objetivos, a gente vai planejar, a gente vai sistematizar. Muito bem. Então, essas aqui são as palavrinhas-chave segundo a LDB para a avaliação: contínua, qualitativa, processual e sistemática. A avaliação, pessoal, é indissociável do PPP e do currículo. E o currículo a gente sabe que é o núcleo do PPP. Os objetivos e as metodologias trabalham em função da avaliação, que por sua vez é indissociável do PPP, que por sua vez conta como núcleo o currículo. Pessoal, a gente vai ter aqui 3 principais teóricos que a gente vai estudar nas nossas videoaulas com relação à avaliação. É claro que muitos de vocês já fizeram provas de concurso e já estudaram avaliação. Eu vou procurar passar para vocês os aspectos mais importantes
mais importantes do processo avaliativo e ao final a gente vai juntar esses processos de avaliação com a orientação educacional, ok? Então são 3 teóricos. Os primeiros, Freitas e Fernandes, tá certo? 3 teóricos assim, 3 conjuntos, né? Freitas e Fernandes, Libânio e Lucchesi. O Freitas e Fernandes, ele vai apresentar, ele vai sistematizar níveis, vai sistematizar princípios e vai sistematizar funções. Então, para o Freitas e Fernandes, a gente precisa pensar na avaliação em termos de níveis de avaliação, princípios da avaliação e funções da avaliação. Muito bem. Então, vamos ao Freitas e Fernandes. Níveis. Então, para o Freitas e Fernandes, a gente tem 3 níveis. O nível da aprendizagem, nível da escola e nível institucional, ok? No nível da aprendizagem, se dá por meio da observação e outras ferramentas. Que nível é essa, pessoal? É aquela avaliação do professor, a avaliação que o professor faz dos seus alunos, ok? Daí que a escola faz dos seus alunos. Então, é aquela avaliação processual e contínua de todo o ano. Então, o professor vai fazê-lo por meio de observações, exercícios, provas e outras ferramentas. O orientador também vai fazer e lá no conselho de classe a gente vai, de fato, avaliar aquele aluno. Então, é o nível da aprendizagem do aluno. Outro nível é o nível da escola. Pessoal, essa avaliação aqui é aquela avaliação institucional, o dia que a escola para avaliar os seus processos que foram desenvolvidos dentro da escola. É aquele dia que a escola para. É o nível da avaliação da escola. E o terceiro nível, o nível do sistema. São as avaliações em grande escala. Por exemplo, a Provinha Brasil. Então, a gente tem aqui, de acordo com Freitas e Fernandes, 3 níveis de avaliação. A aprendizagem, escola e do sistema. Quais são os princípios que os Freitas e Fernandes apresenta para a gente? Princípios da sistematicidade. Pessoal, segundo Freitas e Fernandes, esse princípio é inerente ao processo educativo, que é processual, contínuo e ricamente planejado. Então, sistematicidade tem a ver com planejamento. Princípio da funcionalidade. Deve haver uma consonância entre a avaliação e os objetivos, ok? O princípio da orientação. Não deve servir para excluir ou punir, mas para orientar o aluno. E o princípio da integralidade. Deve entender o aluno como um todo, um aluno integral. Pessoal, esse princípio da sistematicidade, ele é incoerente com esse? Não. Ele se dá de forma diferente ou fragmentada com esse? Não. Esses princípios, pessoal, são princípios para a gente ter do processo de avaliação como um todo, ok? A gente tem que verificar, segundo Freitas e Fernandes, o princípio da sistematicidade, funcionalidade, orientação e integralidade. Muito bem. E agora as funções, segundo Freitas e Fernandes. Para Freitas e Fernandes, a avaliação, ela possui 3 funções. Primeira, diagnóstica. Segunda, formativa processual. Terceira, somativa classificatória. Muito bem. A função diagnóstica, segundo Freitas e Fernandes, é realizada quando? No início do processo ensino-aprendizagem, para orientar a prática educativa. Tem por finalidade a sondagem de conhecimentos e experiências já disponíveis nos alunos, bem como a de pré-requisitos necessários à aquisição de um novo saber. Instrumentalizará quem, pessoal? O professor, para que possa pôr em prática o seu planejamento. É realizado de forma adequada às características discentes. Portanto, pessoal, para o Freitas e Fernandes, a função diagnóstica, vamos voltar.
Para Freitas e Fernandes, a função diagnóstica ocorre no início do processo e é um instrumento, uma ferramenta do professor. Muito bem, início do processo, ferramenta do professor. A função formativa processual para Freitas e Fernandes é realizada durante o processo de ensino-aprendizagem para orientar os envolvidos. Então, essa processual, ela vai acontecer durante e orienta só o professor? Não, orienta os envolvidos. Tem por finalidade proporcionar o feedback. O que é feedback, pessoal? É a retroalimentação do processo. O que mais? É realizada durante o processo de ensino-aprendizagem para orientar. Tem finalidade de feedback, ok? Repetiu, né? Muito bem. Tá claro aqui, pessoal? A avaliação diagnóstica ela é realizada no princípio e vai ser uma ferramenta para o professor. Muito bem. A formativa processual é realizada durante o processo e é uma ferramenta para orientar os envolvidos. E a finalidade é proporcionar o feedback. E a somativa classificatória, segundo Freitas e Fernandes, é realizada quando? Ao final do processo ensino-aprendizagem. Ao final. Eu falei final do ano? Não. Final do processo. Para verificar a aprendizagem. Tem o propósito de oferecer subsídios para registro das informações. É realizado ao final, registro das informações. Pessoal, outra coisa que eu queria que vocês tivessem aqui, olha, na somativa classificatória, ela tem a finalidade de certificar, tá certo? Então, ela é realizada ao final do processo, ou seja, ao final do bimestre, ao final do semestre, ao final do ano, ao final do processo de ensino-aprendizagem. Pode ser, por exemplo, eu dei uma aula de fração. Aí eu vou verificar aquele conhecimento colocado naquele momento. É uma avaliação somativa. Faz parte da processual? Faz. Mas da forma com que ela foi feita, naquele momento eu quero verificar a aprendizagem naquele momento. Então, ela pode ser feita ao final do processo de ensino-aprendizagem. E ela serve, a finalidade dela é certificadora. Aqueles meninos que têm 16 anos e querem fazer a avaliação para ter o certificado de finalização do ensino, do primeiro ciclo do ensino fundamental, ele vai fazer a função daquela avaliação vai ser somativa, classificatória ou com o propósito de certificar. Muito bem, então isso daqui foi de acordo com Freitas e Fernandes. Segundo Libânio agora, a avaliação é uma ação dialética, dinâmica e contínua do trabalho docente. É uma tarefa complexa que não se resume à aplicação de provas. Pessoal, o Libânio, ele vai discutir 3 funções para avaliação. A função pedagógico-didática, diagnóstica e de controle. A pedagógico-didática refere-se ao cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação e ao atendimento das finalidades sociais do ensino e a preparação dos alunos para enfrentarem as exigências da sociedade. Pessoal, aqui a pedagógico-didática para o Libânio, ela vai falar o seguinte, aquela avaliação que ela tem a função de verificar se os procedimentos pedagógicos didáticos estão em consonância com as finalidades sociais do processo educativo. Tudo bem? Ok. E a didático para o Libânio, pessoal? Será que ela vai ser igual do Freitas e Fernandes? Não, ela vai ser diferente. Para o Libânio, a função diagnóstica permite identificar os processos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor. Professor e aluno determinam modificações no processo de ensino-aprendizagem. Ocorre no início, durante e ao final do processo. Primeira diferença, então, com Freitas e Fernandes é que o Libânio acha que a função diagnóstica ocorre no início, durante e ao final do processo, e não somente
no início, como fala Freitas e Fernandes. No início, verificam-se os conhecimentos prévios dos estudantes. Durante, para o acompanhamento, acompanhar o processo dos alunos e, ao final, para avaliar os resultados das aprendizagens dos alunos, ok? Então, a gente verificou o seguinte, que a diagnóstica para Freitas e Fernandes ocorre no início do processo. E para o Libânio ocorre no início, durante e ao final do processo, ok? E serve para modificar processos de ensino-aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno. Ok, pessoal? Muito bem. A função de controle para o Libânio é porque ele quer controlar a qualidade, como nos pressupostos da estratégico empresarial e tudo mais, na tendência tradicional? Não, ele não quer controlar a qualidade. Refere-se aos meios e à frequência das avaliações, quanto ao controle sistemático, contínuo, no decorrer das aulas através das variadas atividades. Não se deve quantificar os resultados. E ainda tem mais, pessoal. Essas funções aqui, são interdependentes, não podem ser consideradas isoladamente. O que significa isso? Que em uma avaliação eu posso ter as 3 funções na mesma avaliação, ok? Então, elas podem ocorrer, elas são interdependentes, mas não podem ser consideradas isoladamente. Tem um resuminho aqui que a gente precisa fazer. Vamos lá, olha só. Funções. Para Freitas e Fernandes, portanto, as funções são diagnóstica, processual formativa e somativa classificatória. Para Libânio, são didático-pedagógica, diagnóstica e controle. Muito bem. Quais são as diferenças? É que essa diagnóstica, isso daqui é que pode gerar uma dúvida, tá certo? A diagnóstica para Freitas e Fernandes ocorre no início do processo, ok? E ela serve como ferramenta para os dois, professor e aluno? Não, ela serve de ferramenta para o professor. Já para o Libânio, a função diagnóstica, ela ocorre durante, início, durante e final do processo, tá certo? E serve como ferramenta para professores e alunos se orientarem no processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, essa diferencinha aqui é básica e a gente precisa saber, porque se no exercício tiver assim, certo ou errado, a função diagnóstica da avaliação ocorre no início do processo, certo ou errado? Certo. Em termos gerais, a gente tem que considerar certo, porque o Freitas e Fernandes fala que ocorre no início. Agora, se a gente falar assim, se na questão da prova falar assim, a função diagnóstica da avaliação pode ocorrer no início, durante e ao final do processo, certo ou errado? Certo também, ok? Isso aqui é para a gente ter uma visão mais ampla, para não cairmos nas cascas de bananas, tá certo? De banana das bancas examinadoras. Então, a gente tem aqui 2 concepções diferentes de avaliação. Freitas e Fernandes, ele trabalha com os níveis, princípios e funções. O Libânio trabalha com as funções. E agora a gente vai ver a concepção sobre avaliação segundo Lucchesi. Avaliar implica observar, analisar, descrever e explicar processo de ensino-aprendizagem, visando aconselhar, informar e indicar mudanças, funcionando em uma lógica cooperativa que faz do diálogo uma prática e da reflexão uma constante. A avaliação deve favorecer a socialização integrando o grupo, mas também salientar as diferenças individuais que preparam os alunos segundo as suas competências particulares para atividades específicas e gerais da vida. A prática avaliativa deve facilitar o diálogo
e a mediação entre várias histórias de vida que a instituição educacional acolhe. Os conteúdos trabalhados na instituição educacional precisam ser abordados de forma que todos aprendam, cabendo aos professores a tarefa de viabilizar aprendizagens significativas, incluindo-se o desenvolvimento das habilidades, valores e atitudes. Pessoal, então, a gente tem aqui em Lucchesi uma visão que a gente chama de holística. No processo avaliativo, a gente tem que levar em consideração várias questões. Ela precisa ser qualitativa, mesmo em detrimento da quantidade. Ela verifica tomada de decisão, tá certo? Porque é uma tomada de decisão que a gente verifica na avaliação. Ela prevê o diálogo, nesse diálogo embute-se aqui a cidadania, tá certo? Ela tem que verificar, por exemplo, e proporcionar a mediação, pessoal. A mediação do jeito que Vygotsky fala, tá certo? Que é essa mediação que proporciona o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ok? A mediação na zona de desenvolvimento proximal. Aprendizagem significativa, segundo Ausubel, ok? A cidadania, que está embutido no diálogo, habilidades e valores. Então, esses três autores, eles são os principais teóricos, tá certo? Que vai discutir aí o processo de avaliação. Existe também a Hoffman e outros, mas em termos de concurso, discutindo finalidades, funções, princípios e níveis, são esses três que a gente acabou de ver. Freitas e Fernandes, discutindo níveis, princípios, funções, Libânio discutindo funções e Lucchesi em uma avaliação dos processos avaliativos holística, ok? Então, a gente vai ver na próxima videoaula o papel da orientação nos processos avaliativos. Até lá!